apesar de sintomas hipocondríacos serem usualmente considerados um fenômeno secundário aos ataques de pânico, né? Geralmente as pessoas com pânico, com ansiedade, elas começam a ter medo de doenças graves depois da crise, mas o contrário também pode ocorrer, ou seja, os ataques de pânico e as crises de ansiedade, eles podem ser resultado de cognições, de pensamentos hipocondríacos. Muitas vezes, pessoas já começam a pensar, por exemplo, que o tratamento ou farmacológico ou psicoterápico não seria eficaz mesmo, né, nas crises. Então, muitos autores vão dizer que pessoas com transtorno do pânico, com agorafobia, que é esse medo de ambientes públicos, né, a pessoa já apresentava uma esquiva, uma fuga agorafóbica e uma ansiedade generalizada ou crenças hipocondríacas antes da primeira crise de pânico. Então, muitas vezes é considerado um sintoma prodrômico, quer dizer, que precede o sintoma, né? E a idade média de início da agorafobia, no início da adolescência, seria menor do que o transtorno do pânico, que é por volta de 20 anos. Então, as pessoas os pacientes com preocupações prévias excessivas com a saúde ou com sensações corporais tinham fobias específicas de doença. Estavam, muitas vezes, preocupados, evitavam notícias relacionadas à morte, acreditavam ter problemas físicos que seus médicos não conseguiam diagnosticar. Então, a gente sabe que isso é muito comum. O ataque de pânico inicial, que ele muitas vezes é espontâneo, provavelmente ele é a culminação de anos de esquivas baseados em diversos medos. Então, a pessoa já tinha ali, apresentando desde a infância, adolescência, uma fuga e medo excessivo de doenças, né? Muitas dessas fugas, dessas esquivas, elas foram se tornando refinadas e sutis, então parecendo naturais do indivíduo. Por exemplo, ele acha que aquilo aí sempre foi normal para ele, né? É comum as pessoas falarem que do nada os meus sintomas apareceram, mas mesmo as características que ela carregava da personalidade, elas estão relacionadas desde muito tempo. Então, à medida que você avalia o transtorno do pânico sempre com uma perspectiva multifatorial, ou seja, fatores genéticos, né, hereditários, biológicos, de desenvolvimento, fatores psicossociais, a sua relação com o meio ambiente, e também longitudinal, ou seja, fases prodrômicas antecedendo os sintomas, fases agudas, subagudas e residuais. Então, outros autores dizem que a idade média de início do transtorno do pânico seria entre 25 anos e 26 anos, e da hipocondria entre 22 e 23 anos, precedendo aí, muitas vezes, no caso, a hipocondria do transtorno do pânico, né? Então, às vezes, pacientes com hipocondria e com algum transtorno de ansiedade comórbido, principalmente transtorno do pânico e agorafobia, estudados também por alguns outros autores, tinha início mais precoce do quadro de hipocondria. E, às vezes, o quadro, uma antecedência de 6 meses, os sintomas ansiosos, e eles foram aí aparecendo com o tempo anterior mesmo. Então, quando os autores também avaliam alguns traços de personalidade com transtorno do pânico, antes e após o tratamento, eles verificaram que havia uma fuga, uma esquiva de perigos, uma sensibilidade à ansiedade aumentada, que muitas vezes persistiam após a remissão dos sintomas, após os sintomas aparecerem. E aí, muitas vezes, isso se aproxima de crenças e medos hipocondríacos. E muitos autores dizem que isso pode estar presente anterior ao transtorno do pânico, anterior à agorafobia. E muitas vezes são fatores de risco para o desenvolvimento desses transtornos de pânico, né? E muitas vezes é uma sobreposição entre esses traços de caracterológicos mesmo, e sintomas do transtorno de pânico, como ansiedade, fobias e hipocondria. Então, estão muito aí em conjunto, acontecendo em conjunto, né? Então, alguns outros autores avaliam a ocorrência de hipocondria e fobia de doenças antecedendo a instalação do transtorno de pânico. Então, essas pessoas com pânico aí, elas têm o diagnóstico de hipocondria associado e muitas vezes não tem diferenças clínicas de gravidade ou evolução daquelas pessoas com hipocondria ou sem hipocondria mesmo, né? Então, é importante que muitos autores consideram que a fobia de doenças, que é muito comum no pânico, na ansiedade, na hipocondria,
ela muitas vezes pode ocorrer previamente, antes, né, de ter um transtorno do pânico mesmo, né? Como se esses medos de doenças eles fossem uma forma leve do transtorno do pânico, né? Sem ataques complexos. Então, mesmo que a pessoa não tenha tido ataques de pânico, esses medos, essas fobias, esses focos em doenças graves, já seriam assim, uma sintomatologia antecedente ao quando acontece o ataque, né? Outros autores propõem também uma abordagem muito dimensional do fenômeno pânico e agorafobia como um espectro de manifestações clínicas relacionadas, né? Então, é um mosaico aí de manifestações, muitas vezes parciais desses sintomas, também como características de personalidade. A pessoa já nasce e ela adquire também características aí desses transtornos de saúde mental mesmo, que está muito ligado a essa expectativa ansiosa, uma sensação de ameaça, né, que eu sempre falo aqui, é como se você vivenciasse o tempo todo um perigo iminente que estaria ocorrendo, uma sensação de insegurança muito grande, sem explicação lógica ou racional, um estado de alerta, você está sempre alerta com relação ao perigo, e uma sensação de impotência. Então, a sensação de ameaça, insegurança, a sensação de estar em alerta o tempo todo, uma impotência, junto com uma esquiva fóbica, ou seja, você foge muitas vezes de situações claustrofóbicas ou fóbicos sociais, ou fobia por chuvas, ou desastres naturais, e mesmo hipocondria ou fobia de doença. Então, essas pessoas apresentam essas características anteriores e uma sensibilidade à reafirmação, ou seja, há uma necessidade, uma dependência dos outros, por exemplo, serviços médicos, psicológicos, dificuldade muitas vezes de interromper vínculos com esses profissionais, pensamentos supersticiosos, comportamentos mágicos e também uma hipersensibilidade às substâncias químicas, ao estresse geral e à separação, né? Então, essas características, os autores eles destacam que as preocupações hipocondríacas não são apenas relacionadas aos ataques de pânico, mas também ao medo excessivo de doenças crônicas, de reações adversas aos medicamentos, à ansiedade, ao ler temas médicos, ao escutar conversas sobre doenças ou fazer exames laboratoriais, né? Então, a gente vê esse quadro aparecendo muito claro aqui nas lives, junto com os vídeos, comentários nas redes sociais. Então, isso ocorre com uma frequência bastante elevada, né? Então, tem outros autores que falam que os sintomas ansiosos graves, como também os sintomas depressivos, eles podem gerar preocupações com a saúde e antecipação do pior. E, por outro lado, as preocupações hipocondríacas, elas podem causar altos níveis de ansiedade e depressão também, né? E aí outros estudos com pacientes encaminhados para a clínica cardiológica, eles dizem que tinham palpitações benignas, ou seja, eles não tinham nenhum problema cardiovascular, eles tinham um desempenho ruim no teste de percepção de batimentos cardíacos. Eles tinham uma prevalência bem mais alta de depressão e ataques de pânico, porque a percepção deles que os batimentos estavam acelerados não condizia com o resultado do teste, né? Então, essa percepção aumentada dos batimentos cardíacos, ela contribui para a sensação de palpitação com pessoas com transtorno de ansiedade, com transtorno do pânico e hipocondria também. Então, essa ansiedade subjetiva, ela pode levar a você ter inferência, você acreditar a existência de perigos quando você está com ansiedade mesmo, né? Porque, na verdade, a percepção ela fica bastante alterada. Então, teoricamente, a hipocondria ela pode ser considerada parte do transtorno do pânico e vice-versa. O transtorno do pânico pode ser considerado parte da hipocondria. Então, essa sensibilidade à ansiedade, o medo de sintomas ansiosos, a tendência a responder ansiosamente, seria muito comum tanto na hipocondria quanto no transtorno do pânico. Então, essa superestimação da gravidade dos sintomas físicos, que leva a pessoa a se auto-observar o tempo todo, uma auto-observação seletiva, ela aumenta a ansiedade e desconforto num ciclo vicioso, né? E essa amplificação somatosensorial, ou seja, das sensações do corpo e da sensibilidade, é um papel muito importante na hipocondria e também no transtorno de pânico, né? Então, essas características, elas se retroalimentam num ciclo vicioso mesmo. Então, o que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, não é? E a gente percebe que alguns estudos mostram que há antecedentes mais cedo de uma prevalência de um comportamento hipocondríaco, uma personalidade mais
mais hipersensível às doenças graves, e muitas vezes também características de pânico antecedentes. Então, depende de cada caso, de cada pessoa, mas há uma correlação muito forte entre